Boa noite. Nosso grupo é constituído pelos alunos Luiz Gustavo e o Thaleson Deringer. O orientador é o Marcelo Rudek, né? Em cima do curso de Engenharia de Controle de Automação. Vamos estar tentando tratar uma matéria da processamento digital de imagens, que é um projeto relacionado à transformada de Huff-Huff, onde você tenta detectar as retas e curvas a partir de uma imagem digital. Então, começando pelo reconhecimento de uma reta, né? Então, ela existe imperfeições no processo de aquisição de imagens. Então, essas imagens fazem com que as bordas sejam rampas, né? E você tem uma certa linearização do processo de transformada. Então, do processo de uma imagem. Então, a imagem em si, digital, né, ela tem uma escala de 0 até 1. E uma imagem binária, ela pode ser representada 0 ou 1. Na transformada de Raff, é capaz de detectar grupos de pixels que pertencem a uma linha reta, mesmo que seja quebrada ou que tenha algum ruído na imagem, né? Então, esses efeitos computacionais, a partir deles, né, é melhor você conseguir parametrizar as retas usando dois parâmetros, né, que é o θ e o ru, né? Como a gente pode ver na equação. Então, você consegue parametrizar a partir do θ e o ru e você consegue encontrar os pontos x e y, né, de um plano, de uma imagem. A partir, então, de dois pontos, né, que podemos definir eles como P e Q, num plano de imagem, você consegue definir uma reta PQ, né? Esses dois pontos podem corresponder a duas senoides no plano de transformada de Raff. A intersecção das duas senoides representa a reta PQ, que pode passar nesses dois pontos no plano da imagem, né? Então, para reconhecer uma reta, você pode ter infinitas senoides, né? Aonde a intersecção dessas senoides, né, representa essa reta que pode estar passando no plano da imagem. Aí, esse ponto do plano de Raff, né, pode representar a reta, né? Então, os parâmetros desses pontos no espaço de Raff representam os parâmetros na reta da imagem original. Então, a partir desse processo de entender como que é a transformada de Raff, né, a gente tenta fazer o processamento de imagens, né, que é pegar a imagem, fazer a detecção de bordas e linearização, onde você consegue gerar uma borda binária, né, a partir de uma imagem, e aplica a transformada de Raff, faz o vetor de acumulação, né, encontra os valores e realiza os parâmetros do padrão, né? Então, é um passo necessário do processo de aplicação da transformada, é a detecção de bordas e a limerização. No projeto, a gente usou a função add, né, com um comando que tem dentro dele de Kenny. Então, aqui está uma parte do projeto, do código, onde a gente pode identificar essa função no programa, né? No último linha, a gente pode verificar que é utilizado a binarização a partir da função add. Então, a gente pega uma imagem digital e colorida na internet, aplica a, a escala de cinza em cima dessa imagem, obtém, então, no processo, a imagem detectada por bordas, né, a partir da função Kenny, função edge. Um próximo passo, então, é a aplicação da transformada de Ru. A transformada de Ru em si está nesses códigos do MATLAB, né? Então, no caso em si, o projeto da detecção de retas foi tentar realizar a procura dos 25 pontos maiores, né, de reta pela transformada. Então, você
nesse código em si, ele realiza a transformada de Hu e nos pontos em brancos, né, demarcados quadrados brancos na imagem, ele identifica para você os maiores pontos, né, de reta que podem ter na imagem. Então, ele realiza a procura de linhas e desenha na cor verde por cima dos pontos encontrados e demonstra o cálculo do comprimento a partir da hipotenusa, né, entre os pontos analisados. Então, no caso, a função rulelines, ele faz toda a discretização aonde estão esses pontos a partir dos dados do transformado de Ralph e realiza um for para a varredura de todos esses pontos e descreve as linhas em cima da imagem. No caso, então, aqui temos o resultado final, né, onde você consegue identificar, então, as maiores linhas que podem ser encontradas dentro da imagem. E esse é o processo para você tentar encontrar as retas pela transformada de Ralph. A transformada de Ralph para circunferências utiliza a equação da circunferência, onde A e B são o centro do círculo e R é o raio. No acumulador, isso é feito em duas etapas. A primeira etapa para encontrar o centro da circunferência e a segunda etapa para encontrar o raio. Aqui tem um exemplo do acumulador, onde é utilizado o pixel na borda e a partir de uma busca do raio são acumulados pontos dentro da circunferência. A região onde tiver o maior valor do acumulador será o centro da circunferência e após é feito o processo para encontrar o raio a partir da informação do centro, onde no segundo acumulador a posição do raio é encontrada. Temos um exemplo onde se deseja encontrar os círculos vermelhos, a posição e o raio deles. E a gente tem eles transformados em níveis de cinza, onde o vermelho foi multiplicado por 2 e as outras cores foram subtraídas dela, para que o vermelho tivesse mais ênfase. Aqui foi utilizado a imagem passando ela para binário, com valores acima de 100, e foi usado um filtro de média para reduzir os ruídos. Tem aqui também o histograma dessa imagem, para a gente saber onde a gente teria que separar. Foi utilizado o método de Sobel para detectar as bordas dos círculos. As bordas, depois, com a transformada de Ralph, buscando aqui o raio entre 30 e 45, para encontrar somente os raios, somente encontrar as circunferências vermelhas. E com a posição do raio. Obrigado a todos pela atenção.